saiu no jornal O Liberal. E aqui, alguém, eu não sei quem me mandou isso aqui, mas é muito, não lembro quem me mandou, não anotei aqui quem mandou, mas é muito interessante. Aqui, a professora Adriana Guimarães, do Centro de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Pará, causou constrangimento aos alunos do primeiro ano do curso de Biologia no último dia 3. Durante a aula da disciplina Células e Moléculas, os alunos foram convidados a coletar sêmen para estudos no microscópio. Com um tubo de ensaio na mão, um grupo de estudantes teve que se dirigir ao banheiro para a coleta, enquanto as alunas ficavam esperando na sala de aula. 2 dos estudantes que se recusaram a fazer o procedimento foram hostilizados pela professora, hostilizados e expostos ao ridículo na frente dos outros. Mas agora aqui, o importante é o seguinte, é que o sêmen para fins acadêmicos, de pesquisa de fertilização assistida, tem de ser fornecido às universidades por meio dos bancos de sêmen oficiais que operem dentro das normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não é esse negócio de, não, vai no banheiro, toca uma punhetinha. Fala, você está pensando o quê? Isso é uma esculhambação? Agora, note bem, eu vou dar um conselho para vocês. Se a sua professora fizer isso, diz, olha, você vai lá no banheiro, coletar sêmen, você diz assim para ela, eu não vou não, se a senhora quiser, vem aqui pegar. Tá certo? Porque isso aí é um abuso, isso é uma estupidez, isso é uma coisa de uma brutalidade psicológica fora do comum. Note bem, o importante é saber que esta ordem dada por essa dona Adriana Guimarães, aqui, essa é uma boa bisca, hein, dona Adriana? Não tem nada, absolutamente nada a ver com estudo de biologia. Isso aí é indução de comportamento. E eu, só para ilustrar isso aí, para deixar isso mais claro, convém fazer um paralelo com outro caso que também está acontecendo no Pará, né, em que os alunos de uma escola na cidade de Capanema foram, né, obrigados pela professora Raimunda Gomes Castro, outra boa bisca, né, a fazer uma redação e teriam com palavrões. Né, e aqueles que se recusaram foram expostos ao ridículo, foram chamados para frente, para ser expostos à sala de aula e expostos à zombaria. É claro que os pais desses meninos estão tudo já, nessa altura, processando a escola. Mas note bem, tudo isso, o negócio do sêmen não tem nada a ver com biologia e o negócio da redação não tem nada a ver com o ensino de português. Isso é indução de comportamento. Prestem atenção. Você tem aqui o livro do Pascal Bernardin. Bernardin escreve Bernardin. O livro chama Maquiavel Pédagogue, ou Le Ministère de la Réforme Psychologique, editado pela Edition Notre-Dame-de-Grâce. Essa é uma coisa meio difícil de achar. Eu vou até dar aqui o ISBN, porque é um livro difícil de achar, mas você procurando na internet pelo ISBN, você acha 2-9509570-0-5. Aí você vai achar. Este livro é feito por um professor do ensino secundário francês que pesquisou os métodos de indução de comportamento que estão sendo usados hoje em praticamente todos os países do mundo, por iniciativa da ONU e da Unesco, tá certo? Para criar modificações de atitudes. Ou seja, mas quem foi que deu a esta gente, quem foi que deu a esses filhos da puta das Nações Unidas a autorização para modificar o comportamento das nossas crianças contra a nossa vontade e até contra a vontade delas, e sem que elas nem saibam? Agora, os estudos para isso já começaram há muito tempo. Aqui tem um estudo da Unesco que chama, o autor chama-se E. Davis, a modificação das atitudes, relato e documentos das ciências sociais. Publicado na revista Rapport et Documents de Sciences Sociales, Relatórios e Documentos das Ciências Sociais, número 19, Paris, Unesco, 1964. Quer dizer, esses canalhas estão estudando há mais de meio século, tá certo? Esses processos para você modificar sutilmente atitudes das pessoas, atitudes e valores, sem que elas saibam que estão sendo manipuladas. Isso aí está em estudo há mais de meio século e hoje já está sendo aplicado em todas as escolas do Brasil, em muitas escolas da América e muitas escolas da Europa, praticamente todas. Aqui só não entra nisso as escolas particulares, o ensino público é todinho, tá certo? E isso começa no primário e vai até a universidade. Na Holanda houve recentemente aquele caso dos camaradas que foram induzidos a uma prática homossexual, sob a alegação de que eles, sendo psicólogos, não podiam
como é que diz, ter opiniões, criar opiniões sobre o homossexualismo se eles não tivessem a experiência pessoal, tá certo? O que é um absurdo, que é a mesma coisa que eu vou dizer que você não pode ter opinião sobre um crime se você não praticar um. Quer dizer, então, para eu ser um jurista, eu tenho que assassinar meia dúzia de pessoas para ter a prática, não é isso? Ou então, pelo menos, você não precisa praticar o crime, pelo menos precisa ser assaltado ou assassinado, né, para daí ter a autoridade de falar sobre o assunto. Então, o pressuposto de que a experiência pessoal é necessária para falar sobre qualquer coisa, então, por exemplo, como é que eu ia fazer na aula de zoologia? A senhora tem alguma experiência de ser galinha, de ser macaco, de ser orangotango? Não, então cala a boca. A senhora já foi ameba? Não, então não pode ensinar biologia. Então é inteiramente absurda, tá certo? Então, sob esse pretexto pueril, pelo pretexto de uma verdadeira gozação sinistra, os caras induzem as pessoas a comportamento. Agora, acontece o seguinte, que existem pesquisas feitas, sobretudo, pelo psicólogo Kurt Lewin. Kurt Lewin era um gênio da psicologia, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, creio eu, um sujeito de moral um pouco duvidosa, que passou a vida estudando essas coisas de modificação de conduta e modificação sutil de conduta. E ele descobriu o seguinte, que se você sugere a uma pessoa que ela haja de uma maneira que seja contrária aos princípios dela, aos valores dela, aos sentimentos dela, por experiência, tá certo? Em 82% dos casos, 82%, a pessoa vai mudar mesmo de convicções, de conduta e de valores. Por quê? Porque aí a explicação vem de um outro psicólogo, que aí não tem de sacana, não tem nada, que é o Leon Festinger, que era um grande gênio da psicologia, que é o negro que descobriu a dissonância cognitiva. Quer dizer, se você pensa de um jeito, mas você está agindo de outro completamente diferente, ou porque não percebeu, ou porque alguém te induziu a isso, tá certo? Você cria um desconforto psicológico, mais consciente ou menos consciente. E esse desconforto induz você a provocar um rearranjo, uma remontagem, tá certo? Dos seus sentimentos, dos seus símbolos, valores e convicções, para você reencontrar um estado mais ou menos de equilíbrio, de homeostase. Nesse rearranjo, é nesse momento que você vai rearrumar a casa, tá entendendo? Aí é que você modifica os seus valores para ajustá-los retroativamente à conduta que você já adotou. Quer dizer, você primeiro fez sem querer. Como você fez sem querer, agora você está numa contradição, você está numa dissonância cognitiva, você vai ter que dar um jeito na sua cabeça. Então, o que você faz? Você modifica. Você fez sem querer, agora você vai retroativamente querer aquilo que já fez. Isto foi tudo muito bem estudado, muito bem calculado para criar um método de modificação de atitudes em escala mundial, sem que nenhum pai, mãe ou criança fosse consultado a respeito. Quer dizer, isso é uma invasão de privacidade monstruosa. Isso aí é fascismo psicológico em estado puro. Tá certo? Isso aí é o 1974, isso é admirar o mundo novo que está sendo implantado diante dos nossos olhos. E tem gente que, diante dessas coisas, notando que os mecanismos formais, jurídicos da democracia continuam vigentes, acredita que nós estamos em uma democracia. Não há democracia onde você está exposto à ação, quer dizer, de forças monumentalmente grandes, gigantescas, incontroláveis, e das quais você não tem sequer conhecimento. Quer dizer, se você pode ser manipulado pelas costas por órgãos oficiais que não informam ao público o que estão fazendo, tá certo? Qual é a democracia que existe nisso, meu Deus do céu? É absolutamente ridículo dizer que é democracia. A democracia supõe um certo equilíbrio entre as forças que estão em jogo. Tá certo? Um mínimo, o pessoal vem falando de igualdade, falando, nós estamos aqui num estado de desigualdade brutal. Onde uma das partes pode tudo, controla a mente do infeliz e o sujeito não tem nem meio de saber o que está acontecendo. Então, essa dona Adriana Guimarães, sua sem vergonha, canalha, que fica mandando os negros lá no banheiro para tocar a punheta, toca você a punheta para eles ali na frente, tá certo? Vai lá, colhe o sêmen você mesmo, sua safada, vagabunda, tá entendendo? E essa outra aqui, Raimunda, ainda chama, pô, bom, é melhor não fazer trocadilho, né? Trocadilhos do carilho, como o pessoal fazia antigamente. Então, e essa dona aqui mandando o pessoal tudo escrever palavrão, por quê? Porque ela quer induzir uma modificação de comportamento linguístico. Tá certo? O senhor sabe, eu não tenho nada contra os palavrões. E eu acho que os palavrões são um instrumento de comunicação, o único possível em certas circunstâncias.
Vocês já vão ver aqui, daqui a pouco eu vou discutir um artigo do Drauzio Varela, que a única resposta para aquilo ali é o famoso vai tomar no cu. Porque tem coisa que você não pode discutir seriamente, você está entendendo? Tem coisa que é de uma sem vergonhice, de uma safadeza tão grande, que a única reação possível é aquela que vem direto do coração. E aquela que vem direto do coração é o quê? É uma reação de raiva, de indignação, e é mandar o sujeito tomar no cu mesmo, entendeu? Então, eu não tenho nada contra os palavrões, mas agora você induzir as crianças, tá certo, a modificar o seu comportamento linguístico e a adotar palavrão nas redações, tá certo? Sem que elas ou os pais tenham sido consultados. Isso, olha, eu sou um homem de 60 anos, eu digo palavrão porque eu quero. Aliás, eu lembro quando era moleque, né, um dia uma tia minha chegou em casa e ficou escandalizada porque ela viu meu pai, né, estava eu, meu pai e meu irmão, e nós dois morrendo da risada. Tá certo? E daí minha tia perguntou para minha mãe, o que estão fazendo? Daí, não, o Luiz está ensinando os palavrões para os meninos. O meu pai me ensinou todos os palavrões de uma vez só. Tá certo? Eu devia ter o quê? 5 anos, né? No máximo 5 anos. Né? E ensinou todos de uma vez só. E daí a gente escolhe qual é a circunstância que é para falar. Agora, note bem, eu até os 58 anos de idade, 57, 50, eu não falava palavrão. Tá certo? Eu era um sujeito educado. Agora, acontece que chegou um momento em que eu me toquei. Falei, peraí, a educação, a polidez está servindo de instrumento de controle do meu comportamento. Está servindo de instrumento opressivo em cima de nós. Quer dizer, o sujeito vem e te fala coisas mortalmente ofensivas em linguagem adocicada, aquele estilo Paulo Evaristo Arnes, aquele estilo untuoso, né? Sugere, às vezes, até o seu assassinato, né? Começa a justificar homicídio em massa, etc., etc., e quer ser respondido polidamente. Tá certo? Ora, eu vejo, por exemplo, esses polemistas de mídia brasileira, conservadores e liberais, que discutem com essa turma esquerdista, e mesmo quando eles provam o seu ponto, provam a superioridade da sua ideia, eles saem perdendo. Por quê? Porque eles não têm a violência psicológica do outro lado. Esse pessoal da esquerda, todos eles, são de uma violência psicológica fora do comum. Para eles, quando eles conversam com você, eles olham para você, já vendem em você o cadáver, tá certo? A ideia deles é homicídio, é genocídio em massa, é homicídio em massa, é genocídio. Eles acham que a liquidação do inimigo de classe não tem problema nenhum. É até um mérito. E ele está olhando para você e vendo o inimigo de classe, quer dizer, já está vendo o teu cadáver ali. E você achando que é apenas uma divergência de ideias e querendo manter a discussão na esfera polida, até talvez com todo aquele formalismo acadêmico. É por isso que polemistas que em outro contexto seriam brilhantes, como Denis Rosenfield, Zé Nivaldo Cordeiro, etc., às vezes levam desvantagem. Por quê? Porque eles são educados demais. E outra coisa, quando o sujeito vem com uma ideia maligna, maliciosa, capciosa, tá certo? E agressiva, às vezes até uma ideia homicida, ideia assassina, tá certo? Como essa desse pessoal do vermelho.org, que faz apologia de Stalin. Fazer apologia de Stalin é fazer apologia do genocídio, tá certo? O pessoal vem com essas ideias. Se você lhes responder educadamente, você está conferindo dignidade a essas ideias. De hora, refutar polidamente, nós refutamos polidamente ideias que, ainda estando erradas, têm aquela dignidade mínima, né, da vida acadêmica, da vida intelectual. Agora, a apologia de Stalin não tem isso, meu Deus do céu. A apologia do Che Guevara não tem isso. Porque o senhor está fazendo a apologia do Che Guevara, ele está dizendo o seguinte: nós vamos matar você. É isso que ele quer dizer. Você é da direita, tá certo? E nós vamos fazer como o Che Guevara, nós vamos matar você. É isso que o senhor está dizendo e quer ser respondido com educação. Educação, caralho, vai tomar no cu, seu filho de uma puta. Tá entendendo? E essas professoras aqui também. A senhora quer que eu escreva palavrão? Então é o seguinte: vai a senhora tomar no cu agora mesmo. Vai chupar uma piroca, sua vaca, filha da puta. Pronto. Já não escreveu palavrão, já disse aqui em voz alta. Agora, se a senhora quiser, escreva você. Escreva assim: vou tomar no cu. Tá aí, dona Raimunda. Sugestão. Faça a senhora uma redação. Tá? Agora, tem alguém na linha aí? Tinha, o sujeito desistiu de esperar. Aqui não dá, esse assunto aqui é muito importante. Você já vou voltar a essa questão da democracia daqui a pouco, e vocês vão ver como a situação é grave. Agora, enquanto isso, vamos ver aqui. Saiu aqui no Estadão, né, uma entrevista com o economista Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, que diz que o Brasil está passando por uma revolução capitalista. Né? Ora,
Então, esse pessoal empresariado todo, empresariado assim, é louco, louco, louco por boas notícias, tá certo? Eles fazem qualquer coisa, tá certo? Eles se prostituem, vendem a mãe para você dizer, em troca de uma coisinha animadora que você diga para eles. Agora, se você disser uma coisa ruim, mesmo que seja verdade, mesmo que seja em benefício deles, eles nunca mais te perdoam. Então, é o seguinte, o Armínio Fraga, o Brasil está passando por uma revolução capitalista, tá certo? Vamos ver aqui. Para Armínio, o canal no mercado de capitais do Brasil está finalmente funcionando, dando aos negócios a possibilidade de buscar capital para suas diversas etapas. Desde o surgimento de boas ideias nas universidades até a abertura de capital na Bolsa, passando pelos investimentos chamados fundos de private equity, especializados em comprar participações de empresas. Ora, o pessoal lê isso aqui e diz, está tendo uma revolução capitalista, então nós não temos que nos preocupar com esse negócio de Foro de São Paulo, de Hugo Chávez, de MST, tá certo? De movimento bolivariano. Por quê? O capitalismo está em franca ascensão, está uma maravilha. Né? Então, olha aqui, Armínio Fraga, você tem que ter um pouco de responsabilidade no que está dizendo. Pelo tamanho, pela elevação do cargo que você ocupa, pela sua capacidade intelectual, que eu seria o último a negar, tá certo? E até, vamos dizer, pela sua idoneidade, que eu também não nego, tá certo? Agora, como é que tu fala um negócio desse? Tá certo? Um fenômeno que está se passando na área econômica, tá certo? Não é suficiente para você fazer um diagnóstico geral do país e dizer que o país está passando por uma revolução capitalista. Porque o que o país está passando, vamos dizer, é por uma revolução comunista, isso sim. Para esta revolução é necessário fomentar o capitalismo, tá certo? Na área econômica, ao mesmo tempo, o funcionamento do capitalismo na área econômica, ao mesmo tempo em que você cria estruturas de poder em torno que criminalizam o capitalismo. E é exatamente isso que está acontecendo. Quer dizer, hoje em dia o empresário, ele pode ganhar cada vez mais dinheiro, mas ele tem cada vez menos poder. Tá? Este caso desses empresários que foram para Brasília para falar com o Lula, né? O negócio da CPMF, e que chegaram na hora, abaixaram tudo a cabeça, ficaram quietinhos, o Lula deu um sabão neles, eles todos enfiaram o rabo entre as pernas e voltaram para casa. Isso mostra que o empresariado, quanto mais dinheiro está tendo, menos poder tem, menos influência tem. Está totalmente sob o controle do governo, o empresariado brasileiro está de joelhos. Note bem, colocar o empresariado de joelhos é a definição da economia fascista, economia nazista. O Hitler dizia, vamos colocar o empresariado de joelhos. Ou seja, qualquer revolucionário, comunista, socialista, fascista, ele sabe que ele não pode extinguir o capitalismo de uma vez, que ele tem que fomentar o capitalismo e, ao mesmo tempo, manietá-lo, amarrá-lo, colocá-lo de joelhos, que é exatamente o que está acontecendo. Agora, se chega um sujeito com a autoridade do Armínio Fraga diz que o Brasil está passando por uma revolução capitalista, então dá a impressão que não está acontecendo nada na esfera política. Agora, o problema com os economistas em geral é que é o seguinte, eles estudam economia e a partir do diagnóstico econômico eles querem diagnosticar o resto todo. Quer dizer, não existem fatores culturais, não existem fatores psicológicos, não existem fatores militares, não existem fatores políticos sociais, é só economia. Mas o que é isso aí? Isso é loucura. Note bem, se ele tivesse na Rússia, tá certo? Logo após a Revolução Soviética, e vendo a NEP, a nova política econômica do Lenin, abrindo para o capital estrangeiro, tá? Iria dizer a mesma coisa. A Rússia está passando por uma revolução capitalista, acabou o socialismo. Ô, Armínio Fraga, vê se acorda, porra! Eu sei que tu é muito bem educado, tá certo? Tem que tu ter a tua posição, tu não quer desagradar ninguém, mas, olha, vamos dizer, o reino da boa aparência é o que está matando o Brasil. Todo mundo quer parecer bom menino, tá certo? Então só quer dar notícias animadoras, fazendo que não está acontecendo nada. Agora, você sabe, Armínio Fraga, o que está acontecendo. Você sabe que o Foro de São Paulo domina o Brasil inteiramente. Agora deixa vocês ganhar dinheiro. Porque Lenin também deixava. E é assim que se faz. Você ilude o capitalista, tá certo? Com os lucros mais fáceis, tá certo? E em nome disso, ele abdica do seu poder, da sua influência cultural, tá certo? Da sua influência na sociedade e se torna empregadinho do governo, que é exatamente o que está acontecendo. Tem alguém ali, hein? Então, pode ligar. Alô, quem é? Boa noite, professor Olavo. É Stefan Hartloff, de Blumenau, Santa Catarina. Boa noite, eu não entendi o seu nome. Stefan Hartloff. Stefan. Eu já lhe remeti alguns e-mails. Sim, Stefan, tudo bem. Tudo. Professor, a pergunta para avisar outros
Apenas pelo seguinte, referente ao assunto que o senhor houver, se esses processos de Dilma Rousseff e senadora de meio ambiente, essa indução também do problema dos homossexuais, não teria também essa forma da propaganda subliminar da PNL, da programação neurolinguística, como uma arma de indução a esses processos? Não tenha a menor dúvida, não tenha a menor dúvida. Isso aí não é nem uma novidade. Quer dizer, o uso desses processos, não tanto da PNL, mas mais esses processos criados no Tavistock Institute de Londres, que são processos de modificação de comportamento, tudo isso está sendo usado em escala mundial, em escala maciça. E não é uma coisa secreta, é uma coisa que é aberta, mas não é aberta ao público. Por quê? Porque eles só comentam isso nas revistas especializadas, nos documentos internos, e na mídia não se discute isso, e na hora de uma eleição não se discute isso. Quer dizer, a coisa fica... Não é proibido você saber, mas você, ao mesmo tempo você não tem um meio de acesso. Então, resultado, não pode haver uma discussão democrática sobre isso. Então, um dos lados leva a vantagem total, porque está te manipulando, ainda tem, quer dizer, a proteção não do segredo total, mas da discrição quase absoluta. Então, isso tudo é uma maneira que eles inventaram de usar a democracia contra ela mesma. Quer dizer, você manter a aparência de democracia, mas no fundo você já acabou com tudo. Quer dizer, você criou uma tal desproporção de forças que não é possível mais a concorrência democrática. Isso tudo está explicado no Antônio Gramsci já havia criado esta estratégia. Quer dizer, no caso do Tavistock Institute de Londres, e esse pessoal da Unesco, ONU, está criando somente os instrumentos, as ferramentas para a utilização em massa da estratégia do Antônio Gramsci, que é a Revolução Cultural, que é assim, que um partido domina integralmente a sociedade, dizia ele, né, com a famosa expressão do Antônio Gramsci, que o partido terá o poder onipresente e invisível de uma autoridade divina. Isso já está acontecendo. Agora, como é que vamos chamar isso de democracia? Tá certo. Professor, eu só vou deixar uma última pergunta e vou desligar. Eu estou morando atualmente em Lisboa, Portugal, e aqui aquela discussão do aborto já está mais ou menos estabelecido, porque eles permitiram, e há uma discussão na Folha de São Paulo de hoje sobre se isso tem relação direta ou não com a criminalidade. E depois, se o senhor tiver, talvez num outro programa, como estou em Lisboa, eu gostaria de o aborto cheio de diminuir a criminalidade, isso aí é genocídio, meu Deus do céu. O que é isto? Quer dizer, se nascer menos gente, vai ter menos criminosos. Esse idiota de Sérgio Cabral diz uma coisa dessa. A Folha de São Paulo adora isso, a Folha de São Paulo adora aborto. Qualquer pretexto, por mais mínimo, indireto e remoto que seja para aborto, eles adoram. Eles têm orgasmo quando vem o feto picotado no balde. Eles adoram isso, gente. Esse pessoal é monstruoso. Ora, qualquer pessoa que tenha visto um filme de um aborto entende que aquilo é uma monstruosidade e que aquilo tem que ser evitado de qualquer maneira. Agora, os pretextos que os caras inventam para justificar aborto são de uma futilidade, uma leviandade tão absurda que aquilo não tem sentido racional. Então, o que significa? Você está vendo que aquilo é uma racionalização, é um pretexto. Na verdade, as pessoas querem fazer o aborto. O aborto tem uma espécie de valor simbólico para essas pessoas. Tá certo? O aborto é manifestação da vontade de poder. Isso quer dizer, eu trepo com quem eu quiser, a hora que eu quiser, e se vier um bebê para me atrapalhar a vida, eu mato. Porque, né, eu sou a lei, eu sou Deus, eu mando. É isto mesmo a mentalidade. Quando diz a mulher tem que ter o direito sobre o seu próprio corpo, quer dizer, ela tem o direito de matar quantos bebês ela queira, para ela poder sair dando para quem ela quiser. Eu não sou contra as mulheres sair dando, não, mas tem que ser responsável pelas consequências dos seus atos, sobretudo se isto gera uma nova vida humana que você tem que preservar, cuidar e proteger. Agora, não é matar bebê para você poder ter prazer. O que é isso, porra? Esse ministro da Saúde também, isso sem vergonha, filho de uma puta, mentiroso, que diz que quer o aborto para proteger as mulheres que estão morrendo aos milhares por causa de aborto ilegal. Quando você vai ver a estatística do SUS, morre 7, 8 mulheres por ano. Por causa da proteger essas 7, 8 mulheres, você vai matar milhões de bebês? Seu mentiroso canalha. Só por causa disso, tu tinha que sair desse ministério, você pôs na cadeia, vagabundo. O ministro... Ele diz que a alegação é de saúde pública, né? É? Ele diz que a alegação é um problema de saúde pública, a questão do aborto no Brasil. O problema de saúde pública é esse ministro temporão.
Um sujeito que mente para a população, que está lá com o Ministério da Saúde na mão controlando aquilo, e usa aquilo para mentir em favor dos movimentos que ele apoia, esse homem é um perigo para a população. Tem que pegar a estatística do SUS e esfregar na cara desse vagabundo. Dizer, você não é pago com dinheiro público para mentir para a população e para enganá-la. Você tem que sair daí, isso é crime de responsabilidade. Você tem que tirar esse temporão. Já saiu tarde, como é temporão, se sair for para a cadeia já foi tarde. Porque temporão, o sujeito que faz isso, você é um aborto mental. Isso é horrível o que você está fazendo. E o que a Folha de São Paulo está apoiando o aborto também é a mesma coisa. E esse Sérgio Cabral com essa desculpa absolutamente leviana. Tá certo? Tá bom, professor, muito obrigado. E a criminalidade, não há relação de causa e efeito entre uma coisa, mesmo que haja uma coincidência estatística, é impossível ter qualquer prova científica de que o aborto em massa é um fator causante da diminuição da criminalidade. Como é que um governador de estado diz uma coisa dessa e deixa o canalha ficar no posto? Isso é crime de responsabilidade, está enganando a população. Você devia pegar esse Sérgio Cabral e dizer, olha, você tem 10 minutos para me apresentar a prova científica de que uma coisa causa a outra. Se não provar, seu vagabundo, nós vamos te tirar dali, tirar do governo e pôr na cadeia, que é o seu lugar. Lugar de vagabundo e criminoso é na cadeia. Esses caras são todos criminosos, exploradores da boa-fé popular. Professor, o governador usa como base um capítulo do livro do Freakonomics, do Stephen Lewitt e do Stephen Dubner. Sim, o que ele mostra ali é que em alguns lugares houve uma coincidência estatística. Agora, qualquer principiante no estudo de metodologia científica sabe que coincidência estatística é uma coisa e causa é outra. A demonstração da conexão causal nisso aí é impossível. Então, como é que o sujeito vai fazer uma lei, tá certo, que vai condenar à morte milhões de pessoas baseado numa vaga conjectura estatística que não tem conexão causal? Isso é um crime, isso é monstruoso. Isso é a mesma coisa que você dizer, olha, aqui nos Estados Unidos, é o seguinte, você pega por estatística, tá certo? Os negros sempre tiram as notas mais baixas na escola. Então qual é a conclusão? Ah, negro é raça inferior, nós tiramos eles da escola. É a mesma coisa, porra. Quem diz que existe conexão causal entre a raça do sujeito e a nota má que ele tira na escola? Existem milhões de causas. Uma das causas que quer saber é o próprio governo que corrompe os negros, enchendo os caras de subsídio, paparicando, dispensando o sujeito de fazer um esforço da luta pela vida e daí corrompe. Outra coisa é a tal do sex lib, tá entendendo? Por quê? Aqui, 60%, sobretudo entre os negros, a maior parte dos casamentos termina em divórcio. Então a molecada tudo fica sem família. Quer dizer, o cara com a família destruída, que vai querer que vá bem na escola, tá certo? Então, são inúmeros fatores, nenhum deles tem uma conexão causal definitiva. Então, muito menos a raça. Agora, o raciocínio desse seu Sérgio Cabral é o mesmo raciocínio racista. Você está entendendo? Quer dizer, se o pessoal de uma raça está indo pior na escola, é porque a raça que é o fator causante. Como se não houvesse taxa de criminalidade entre os ricos, né? Tá, o que você merece, Sérgio Cabral, tapa na cara. Tá, é que os seus eleitores não tem culhão para fazer isso, o que você merece. Tá certo. Como se não houvesse taxa de criminalidade entre os ricos. Ah, exatamente. Agora, veja no Brasil, onde há mais criminalidade é nas zonas mais pobres. Você vai dizer que as favelas do Rio são a zona mais pobre? O que é isso, porra? A criminalidade na favela do Rio foi subindo à medida que subiu o padrão de vida dos caras. Exatamente. E a pobreza não tem nada a ver com criminalidade. Nada. Olha, eu morei na Romênia, que é um dos países mais pobres. Vamos dizer, o Brasil, comparado com a Romênia, é um país riquíssimo. A Romênia é um país onde o jornalista ganhava $100 por mês, o ministro de Estado ganhava 1.000. Você está entendendo? Onde, para você conseguir um apartamento de um quarto, sala, cozinha e banheiro, você precisava ser funcionário do Estado, senão não conseguia, tá entendendo? E onde você tinha mendigo e tinha até leproso na rua. E, no entanto, a taxa de criminalidade na Romênia era ridícula. Ridícula. Não tinha criminalidade. Crime de morte era uma coisa raríssima. Então, como é que vamos associar uma coisa com outra? Isso é tudo. E essa pseudociência, essa pessoal, eu vou dizer, de governo que usa e abusa, tá certo? Dessas conexões pseudociências. E o pessoal tinha que ser responsabilizado por isso, responsabilizado criminalmente. Você não pode enganar a população assim. Ninguém tem o direito de pegar uma mera coincidência estatística e dizer que é causa e criar uma lei baseada naquilo, sendo que essa lei terá como consequência a morte de milhões de bebês. Ninguém pode fazer uma coisa dessa.
Agora, tudo isso é pretexto. O fato é que eles gostam do aborto. O aborto, para eles, é um símbolo do quê? Da sua vontade de poder, um símbolo da sua onipotência. Não existe um Deus acima de nós, não existe uma moral acima de nós fazemos o que quisermos. Tá certo. Professor, muito obrigado. Desculpe incomodá-lo e quem sabe na semana que vem nós voltamos a conversar. Se Deus quiser. Um grande abraço. Outro. Então vamos lá. Tem mais alguém aí? Olavo. Opa! É Marcelo, como vai? São Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Olavo. Queria perguntar para você o seguinte. Você acha justa hoje essa discussão do aborto? Fale mais alto, por favor. Eu pergunto a você se você acha justa a discussão em torno do aborto, quando na verdade não existe debate. Um debate verdadeiro, né? Quer dizer, hoje o sujeito usa argumento científico, até geneticista fala bobagem, né? Porque ele sabe que o ovo fecundado tem o seu genoma próprio, já é um indivíduo próprio novo. Olha, a autoridade do geneticista para mim é zero. Você não vê esse geneticista em prêmio Nobel, tal do James Watson, falando besteira aí pra caralho? Exato. Então, não me parece que é um debate justo. Acho que a imprensa não tem interesse em divulgar coisas que são verdadeiras. Claro que não, porque o interesse da imprensa está ligado ao interesse do governo, o interesse do governo está ligado ao interesse dos organismos internacionais. Então, a política brasileira vem todinha pronta da ONU. Vem lá a receita, é para fazer isso, mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. E o pessoal, esses puxa-saco, o governo brasileiro, é tudo empregadinho da ONU. Faz o que o seu chefe mandou fazer. E não pode haver uma discussão pública séria a respeito disso. Por quê? O pessoal dos jornais é cúmplice. Quer dizer, nos últimos 20 ou 30 anos, vamos dizer, a estrutura de distribuição do poder no mundo mudou de tal maneira, e as pessoas pensam que ainda estão no tempo logo do pós-guerra, da democracia, da discussão aberta, da liberdade de imprensa. As pessoas continuam raciocinando como se estivesse nessa época, porque não entendem os novos instrumentos de poder que foram criados nesse período e que escapam ao controle democrático e que destroem a democracia desde dentro. Quer dizer, hoje nós já estamos, vamos dizer, em plena ditadura psicológica. O povo brasileiro está colocado sob controle psicológico total do PT e dos partidos de esquerda que estão associados, com a ajuda de economistas e empresários que só pensam no dinheiro deles. Aqui, enquanto nós estamos ganhando dinheiro, tudo bem. Agora, você pode ganhar dinheiro, mas você não pode abrir a sua boca. Porque se o Brasil está passando por uma revolução capitalista, como é possível, né, que a revolução capitalista venha junto com o império total das ideologias socialistas? A própria classe dominante, todo mundo tem ideia socialista. Como é que tem uma revolução capitalista e todo mundo pensa como socialista? Como é possível você ter uma economia capitalista pujante coexistindo, vamos dizer, com a hegemonia total das ideias comunistas e socialistas? E nada disso pode ser discutido. Não vai chegar ninguém nos jornais, Olavo, para chegar e dizer que um embrião é um indivíduo. Olha, você pega o seu Otávio Frias, pega os Marinho, pega a turma do Estadão, que não é mais os Mesquita. Atenção, no tempo dos Mesquita essa coisa não acontecia, tá entendendo? Agora não sei quem está mandando o Estadão agora, tá certo? Pega esses vagabundos todos, tá certo? Mete-lhe uma queixa na delegacia do consumidor, dizendo, olha, o senhor promete informação idônea e o senhor está favorecendo inteiramente um dos lados. Isso dá para provar estatisticamente, tá certo? Isso aí é só você pegar por centimetragem, ver a centimetragem concedida a ideias de esquerda e centimetragem concedida a ideias conservadoras ou cristãs. É uma desproporção brutal. Então é fácil você provar que existe um viés sistemático, existe uma deformação sistemática, proposital, safada. E com isso você mete a queixa na delegacia do consumidor, tá certo? Se começarem a chover milhares de ações na delegacia do consumidor contra esses jornais, esses vagabundos vão entender que eles não podem continuar enganando a população desse jeito. Agora, no Brasil parece que ninguém mais tem culhão, porra. Fica todo mundo aceitando a autoridade da mídia. A mídia é assim, é informação popular. A mídia é informação para quem não tem cultura. Pessoas que têm cultura, elas vão em revistas especializadas, elas fazem pesquisa por sua própria conta, elas leem livros, e elas não precisam da opinião de Estadão, de Folha. Ora, quando eu era jovem, todo mundo sabia
que a pessoa cuja fonte de informação básica era o jornal era a pessoa sem cultura. Porque as pessoas de cultura tinham fontes melhores. Hoje não. Uma vez eu discutindo, veja, no clube militar, discutindo com oficiais das Forças Armadas Brasileiras, eu perguntei para o nego, o senhor leu tal... Estávamos discutindo um assunto e eu citei alguns livros sobre o assunto. Falei, o senhor leu tal livro? Não. O senhor leu tal outro? Não. O senhor leu tal outro? Não. Qual é a sua fonte? Aí eu li o jornal. Então qual é a resposta certa? Vai tomar no cu. Porque o senhor é um oficial das Forças Armadas, o senhor é um profissional de alto nível, o senhor tem obrigação de ter informação de primeira ordem e não de mídia popular, meu Deus do céu. Quer dizer, a autoridade do jornal, a autoridade da mídia popular, nos últimos anos, se tornou uma coisa avassaladora, parece autoridade papal. É verdade. Eu não estou falando de fontes de informação alternativas ou marginais. Não, eu estou falando de fonte de informação científica. Claro. Revista acadêmica, estudos universitários. É disso que eu estou falando, pô. Eu nunca me baseio em mídia. Eu não acredito em merda nenhuma que sai, nem Folha, nem Estadão. Isso pra mim não serve nem pra limpar a bunda, porque você vai limpar a bunda, só, sai letra na sua bunda. Aí você quer, fica escrita manchete lá, não serve nem pra isso. Não serve nem pra embrulhar peixe, porra. Olavo, Eu acho os jornais assim, são a coisa mais inferior, mais periférica que tem na cultura de um país. Agora, no Brasil, não, eles são o centro, o topo, são o Vaticano. Isso é uma vergonha, isso é prova de que nós não temos mais uma classe culta. O pessoal respeita a opinião dos jornais. Como? Jornal significa mídia popular. Mídia popular é show business. Não é nada mais do que isso. Não tem autoridade nenhuma. As pessoas que são pessoas de cultura, de formação universitária, têm obrigação de ter fontes melhores de informação. A começar pelos livros. Mas no Brasil, eu vou contar para você uma coisa. Uma vez dando aula lá na Universidade Católica do Paraná, não por curso de pós-graduação, quer dizer, só tinha cara formado ali. Eu disse para eles assim, olha, um especialista em qualquer área, ele tem que ler pelo menos 80 livros por ano na sua área para ele se manter informado. Os caras quase caíram de costas, quase me bateram. Professor, o senhor quer nos matar? 80 livros por ano, o que é isso? Porra! Quer dizer, o que eles fazer? Chama o Alborguete, porra! Para discutir com esses caras, com esses alunos, com esses doutores, só o Alborguete. Agora, eu vou responder educadamente a isso? Não. Quer dizer, se você responder educadamente a isso, você está perdendo a noção das proporções, a noção do certo e do errado. Quer dizer, a conduta que é inaceitável não pode ser aceita. Isso significa, essa conduta de alunos universitários não é aceita. Diz, aqui, seus vagabundos, os seus pais estão pagando para você estudar e o governo está subsidiando, o povo trabalhador está subsidiando, está mantendo essas universidades, e vocês aí, se diz que tem que ler 80 livros por ano, vocês ficam tudo, ai, professor, o que é isso? Vocês querem fumar maconha, vocês são que nem aqueles caras do filme Tropa de Elite. Aquela putada lá, né, discutindo Michel Foucault, que é o único livro que eles leram, e tudo fumando maconha e querendo resolver os problemas da humanidade. Tem que tirar essa molecada daí a tapa, tá certo? De, olha, vocês estão desviando dinheiro público, vocês estão dilapidando o patrimônio da nação, vocês estão cuspindo na cara de milhões de brasileiros trabalhadores que estão subsidiando você. E esse pessoal dos jornais é a mesma coisa. Olavo, eles noticiaram também aqui na mídia em São Paulo, no Brasil, 43 mil mortes por assassinato por ano no Brasil. Pois é, eu tenho falado essa estatística. É um terço. 45, é por aí. Isso aí é oficial. Se é oficial, a gente acredita... Já sabe que tem mais. Que tem mais. Então, isso aí, agora, 44, isso aí, vamos dizer, essa semana saiu um artigo do Diogo Mainardi, eu acho importantíssimo, porque ele dá todos os números lá. Tá, né? Isso mesmo. Dizendo que, vamos dizer, comparando a guerra no Iraque. Né? Quer dizer, no Iraque, veja aqui, a guerra no Iraque produziu 18.655. Vamos dizer, um terço, vai. Um terço do que mora no Brasil num ano. E os nossos jornais ficam falando mal da guerra no Iraque. E, ao mesmo tempo, acho bonito quando o nosso presidente afaga a cabeça das Farc. Nós sabemos que as Farc são responsáveis por essa violência no Brasil. É a Farc que arma e ensina o PCC, que arma e ensina o Comando Vermelho e até o MST. Você está entendendo? Então, a Farc é o grande fornecedor de cocaína para o Brasil. Quer dizer, o narcotráfico é o grande responsável por esse morticínio. O nosso governo, ele prende, traficante avulso. Agora, a turma da Farc é intocável.
Então, o que eu quero dizer? Estou dizendo, esse é um governo genocida. Esse governo é cúmplice da morte de 44 mil brasileiros por ano. Tá certo? Essa aliança com as Farc, que é uma coisa arquicomprovada nas atas do Foro de São Paulo, meu Deus do céu. Isso é motivo mais que suficiente para impeachment. O Lula já devia ter sofrido impeachment e devia estar na cadeia por isso. Não porque roubou um dinheirinho, você está entendendo? Não, nem por causa do mensalão. Porque o mensalão perto disso é nada. O que é o mensalão? O que é perder dinheiro perto de 44 mil brasileiros que estão morrendo por ano? Não é nada. E por que continua morrendo? Porque o seu Lula não pode pisar no pé das Farc. Porque ele tem acordo com eles. Porque ele assinou, um pouquinho antes de ser eleito presidente, já tinha assinado, né, um documento de solidariedade integral a essas organizações. E ele está amarrado, tem o rabo preso com essa gente. E por causa disso tem que morrer 44 mil brasileiros. E ainda tem gente dizendo que isso é a democracia. Digo, não há democracia sem a discussão aberta de todos os problemas que interferem na ordem pública. E ninguém quer discutir isso aqui. O Foro de São Paulo, esses filhos da puta, canalhas, donos de jornais, esconderam isso do povo durante 15 anos. São todos culpados do que está acontecendo. Agora, né, que já tem, vamos dizer, até o PT já confessa que a ligação do Foro de São Paulo, quer dizer, eu tanto falei no Foro de São Paulo, que o próprio PT falou, agora não dá para esconder, melhor confessar logo de vez. O próprio Lula, no discurso de 2 de julho de 2005, 15º aniversário do Foro, confessou as atividades do Foro, disse que tinha atividades clandestinas, atividades secretas, e que ele participava disso. Ora, o presidente que participa de atividades secretas, sem dar ciência ao Congresso, sem dar ciência à opinião pública, comete crime de responsabilidade, porra! O Lula cometeu centenas de crimes de responsabilidade. E o pessoal fica lá investigando mensalão e dinheirinho. O que é isso, porra? O sujeito está pondo em risco a segurança nacional. O sujeito está cometendo crime de alta traição. E a turma só quer investigar dinheirinho. Quer saber, vocês todos, empresários, conservadores, liberais, vocês não prestam. Vocês só ligam para dinheiro. A vida humana não significa nada para vocês. Pode matar 44 mil brasileiros por ano. Ah, nós estamos ganhando dinheiro e a revolução, isso é a revolução capitalista, isso aqui interessa. Que gente mais porca e mais baixa. Note bem, o comunismo sobrevém no destino de um país quando esse país já está totalmente estragado por dentro. Tá certo? Quando você vê a corrupção e a baixeza da corte imperial russa, você entende por que teve o comunismo. Você está entendendo? E no Brasil a mesma coisa. Quer dizer, quando a classe dita dominante baixou a esse ponto que ela só quer saber do dinheirinho, ela nem liga que matem 44 mil brasileiros por ano, então você merece o comunismo, seus filhos da puta. Agora, quer que a gente fale disso educadamente? Eu nunca vou falar disso educadamente. Eu juro para vocês, eu prometo perante Nosso Senhor Jesus Cristo, jamais serei educado ao falar dessas coisas, porque ser educado a falar disso é blasfemar contra Deus. É verdade. É pisar nos valores mais altos. Eu nunca serei educado a falar disso. Nunca serei educado a falar de um criminoso como Lula, ou como Marco Aurélio Garcia, ou como esse João Quartinho de Moraes, tá certo? Quer dizer, que é o apologista de Stalin, que é o sujeito que fica lá querendo infiltrar os comunistas das nossas Forças Armadas para transformá-las em instrumentos de Hugo Chávez. Eu vou ser educado para falar de uma coisa dessa? O que é isso? Agora aqui, veja, a revista Época, agora está aqui, publicando o que estão ensinando as nossas crianças. Agora, em 2007, está reclamando que estão fazendo pregação marxista na escola. Olha, eu perdi meu emprego nessa merda dessa revista por falar disso. Foi a minha polêmica com o tal do Legênio Mato Grosso, tá certo? Que, vamos dizer, encheu as medidas lá do então diretor da revista, que era o Paulo Moreira Leite, tá certo? E acabei sendo botado lá para fora, a minha coluna acabou por causa disso aqui. Agora, 6 anos depois, a revista descobre esse negócio. Ora, em 2001 dava para fazer alguma coisa contra esse problema, agora não dá mais, porque agora já alastrou. Vocês que estão reclamando como se fosse um fenômeno externo, como se fosse uma coisa que os outros fizeram, vocês ajudaram a fazer isso, ô Época. Vocês são culpados disto. A nossa mídia toda é culpada disto. Porque quando a gente avisou em tempo, vocês não quiseram fazer nada. Quiseram só calar a nossa boca. Então, vocês são cúmplices disso. Então, olha, no Brasil, o que vale é aquela sentença de São Paulo Apóstolo. Todos pecaram, estão todos privados da glória do Senhor. Não tem santo ali. Você está entendendo? Nem eu. Por quê? Porque eu, na juventude, ajudei a fazer essa merda. Eu pertencia a essa esquerda, ajudei esses caras. Até hoje, eu tenho arrependimento disso. Ter ajudado esses caras 2 minutos já é crime para você se arrepender o resto da sua vida. Quando eu digo que são criminosos todos, eu digo eu também.
Só que é o seguinte, eu tomei vergonha na cara, estou tentando limpar a merda que eu fiz. E vocês não estão fazendo cada vez mais, estão nadando na merda, comendo merda e achando bonito. Ok, Olavo, olha. Oi. Parabéns pelo programa e muito obrigado. Até a próxima, então, hein? Até logo. Muito obrigado. Agora, se vocês pensam que essa porra toda acontece só no Brasil, olha aqui. Agora aqui o pessoal descobriu que o Congresso americano está subsidiando organizações que fazem milhares de abortos ilegais. Quer dizer, o Congresso está subsidiando a prática do crime. Agora aqui, é o seguinte, aqui é a América, aqui não é o Brasil. Quer dizer, aqui ainda você tem meio de investigar, você ainda tem um judiciário independente, tá certo? E esses caras, vamos dizer, vão pagar caro por isso, mais dia menos dia. Isso ainda vai demorar, porque a coisa de investigação é complicada, mas é uma coisa muito grave. Quer dizer, essa Planned Parenthood, esta é uma organização criminosa. Atenção, Planned Parenthood é a entidade abortista mais importante. Ela financia clínicas de aborto ilegal no mundo. Ela mesma faz o aborto ilegal, ela mesma promove o aborto ilegal e depois diz que morrem mulheres do aborto ilegal e usa isso como pretexto para querer legalizar o aborto. Quer dizer, isto é, vamos dizer, um ardil tão baixo, tão criminoso, que eu acho que nem Joseph Goebbels, o Hitler, seria capaz de conceber uma coisa dessa. Eles não eram tão espertos assim. A Planned Parenthood tinha que ser fechada e todos os seus diretores estão na cadeia. A Planned Parenthood é tão safada que cria organizações como essa, católicas pelo direito de decidir. As mulheres não são católicas, elas fazem rito satânico, sai na revista delas. Odes a Satanás, tá certo? Faz reuniões de ritual satânico mesmo. E se faz de católico. Isso aí, o que é? Isso é charlatanismo. Isso é exploração da boa-fé popular. Essa gente toda tinha que estar na cadeia. Agora, o pessoal liberal e conservador se organiza para combater isso? Não. Eles vêm só se eles estão ganhando dinheiro e eles ficam contentes. Ah, estamos tendo a revolução capitalista. Ora, vão pra puta que os pariu, vocês não são gente. Né? Agora, aqui, nos Estados Unidos, aqui ainda tem sujeito com culhão. Tem gente corajosa aqui. Por exemplo, aqui baixaram uma lei de que, durante aquela cerimônia de dobrar a bandeira, quando mora o soldado, né, você faz aquela salva de tiros e daí dobra a bandeira e entrega, né, ou para a viúva, ou para a mãe do soldado, né? E então baixaram uma ordem que você não pode, durante a cerimônia, você não pode mencionar o nome de Deus. Será que os veteranos disseram, nós não vamos obedecer essa merda. Se quiser nos pôr na cadeia, põe. Nós vamos na cadeia dando o nome de Deus, mas ficar na rua com gente como vocês, nós não ficamos. E isso aí, veterano, estou com vocês. Ó, aqui, o pessoal vive coletando dinheiro, pedindo dinheiro para campanha, etc. Tu quanto é campanha de veterano, eu que sou um duro, eu colaboro. Porque esses caras, eles lutaram no Vietnã para preservar a liberdade no mundo, tá certo? Quando eles saíram de lá, os comunistas fizeram aquele genocídio medonho, mataram 3 milhões de pessoas, que até hoje, aqueles vagabundos, aqueles pacifistas, né, não assumiram a responsabilidade desse crime imenso que fizeram, de entregar o Vietnã para os comunistas para eles matar a gente. E os veteranos lutaram, deram a sua vida, tá certo, para defender a liberdade. Fizeram o que podiam pelo povo vietnamita, que quando eles saíram de lá, também o Vietnã virou, como é que se diz? Eles chamavam The Boat People, quer dizer, o pessoal, porque 1 milhão de vietnamitas saiu de barco, tá certo? Então, esses veteranos merecem todo o nosso respeito. Agora, eu vou dar uma sugestão para vocês. Procurem na internet, pega lá no Google e põe assim, núcleos do PT na Europa. Vocês vão ver a festa que é o PT no mundo. Tem PT em tudo quanto é lugar. É um negócio incrível. PT em Portugal, PT na Bélgica, PT na Dinamarca. Para que você tem PT em tudo quanto é esse lugar? Bom, eles estão expandindo o PT ao mesmo tempo como fazem críticas ao serviço diplomático. Então, o que eles estão fazendo? Estão fazendo um soviético em escala internacional. É uma organização partidária que gradativamente vai ocupando o lugar da administração oficial. Ou seja, ao mesmo tempo eles tentam ocupar a administração, o lugar na administração oficial e criam um órgão paralelo que vai também, quer dizer, usurpando. Se isso não é um processo revolucionário comunista, eu não sei o que é. Agora está aí. E de onde sai dinheiro para fazer tanto PT assim? Também ninguém quer saber. Né? Bom, eu acho que nós estamos aqui quase chegando ao fim. Eu só queria avisar vocês para dar uma olhada no site do faroldademocracia.org. Tá certo? Tem lá uma convocação
para a formação que eles chamam de uma força-tarefa para a resistência democrática. É formar um núcleo de pessoas que estejam dispostas a participar de protestos quando for o caso. E eles estão pedindo que as pessoas entrem lá e se inscrevam. Entra lá, tem um banner lá no site do Farol da Democracia. Deem uma olhada lá e participem. Quer dizer, ele não pode ter medo, não. Chega desse negócio de ficar com o rabo entre as pernas, pô. Quer dizer, olha, eu aqui já estou me expondo faz mais de 15 anos, tá entendendo? O que me aconteceu até agora? Nada. De vez em quando tem um me enche o saco, me xinga, eu xingo ele pior. Isso é o máximo que acontece. Tá certo? E você não pensa que nós estamos lidando com gente valente, não. Porque o modelo deles é o Che Guevara. Che Guevara é um covardão, cagão. E eles consideram aquilo um herói. Tá certo? Então, pô, se o herói deles é esse, eu não tenho medo deles, não. Esses caras que fizeram guerrilha ficam dizendo que são heróis, etc. O que eles faziam? Faziam tocaia. Quando fizeram com o Capitão Chandler? Ficaram esperando, lá escondidos, esperando o cara. A hora que o sujeito sai para dizer tchau para a mulher e o filho, catapimba, dão-lhe um tiro. Qual é a valentia que precisa para isso? Nenhuma. Vocês são todos covardes assassinos, é isso que são. Agora, quer briga? Vem! Né? Vem que tem briga para vocês. Eu olha, eu saí na Bienal do Livro de 98 em Porto Alegre, que tinha lá 300 caras do MST gritando para não me deixar falar. Eu mandei eles calar a boca, eles calaram a boca, ficaram tudo tremendo nas suas cadeiras. O que vocês já não vale nada? Vocês são um bando de geleia, porra. Olha, agora aqui vamos terminar com esse negócio aqui do Drauzio Varela. Olha aqui, saiu na Folha. Porra. As leis do crime. Embora ache quem faça malabarismos intelectuais para provar o contrário, o crime é uma instituição de direita. Então ele diz, olha a prova que ele dá. Reconhecer que a criminalidade adota práticas de causar inveja ao fascista mais autoritário é render-se ao óbvio. Ainda que os produtos comercializados sejam ilícitos, existe exemplo mais gritante de selvageria capitalista do que metralhar concorrentes para tomar os pontos de venda? Ou seja, o crime é direitista. O crime é capitalista. A prova de que é capitalista é que eles matam os concorrentes. Como é que eu responda isso a sério, Drauzio Varela? Vai tomar no cu, rapaz. Uma pessoa, vamos dizer, com formação universitária não tem direito de escrever uma coisa dessa. Isso aqui está abaixo da possibilidade de um exame lógico. Quer dizer, capitalismo significa matar os concorrentes? Uai, eu acho que a definição do capitalismo é a existência da concorrência. Se você matar os concorrentes, você estabelece um monopólio, que é exatamente o que os regimes fascistas e comunistas fazem, tá certo? Mata todos os concorrentes e você impera sozinho. Mas isso não é capitalismo, isso é o contrário do capitalismo, seu idiota. Idiota, inepto, semi-analfabeto, charlatão. Tu pode não ser charlatão em medicina, não sei. Eu não consultaria com você. Mas nesses assuntos, em que é o seu diplominha de merda de medicina te autoriza a falar de coisas que você nunca estudou? Você nem sabe o que é capitalismo, rapaz. Cala a boca, burro. A tolerância que se tem para com o charlatanismo intelectual no Brasil está matando esse país. Agora, para completar, chega aqui Dona Condoleezza Rice, coloca o Lula na lista dos líderes democráticos. Quer dizer, ele continua achando aqui que o Lula é uma coisa, o Chaves é outra, que eles podem usar o Lula contra o Chaves. Eu digo, olha, o que o Lula fez contra o Chaves até hoje? Só ajudou o Chaves. Ele promete uma coisa e faz outra. Agora, a Condoleezza Rice sabe que o governo Bush aqui está impopular, então ela quer mostrar serviço, então ela quer fazer de conta que a situação latino-americana está boa e que a genial diplomacia do governo Bush está mantendo tudo sob controle. Mantendo sob controle o caralho, a coisa está caindo. A América Latina inteira está virando comunista. E essa mulher aqui se fazendo de gostosona, dizendo, não, lá está cheio de líderes democráticos, que são amigos da América. Amigos da América, puta vida! Agora acontece aqui, a vantagem é a seguinte, aqui é a América, até aqui a Dona Condoleezza fala isso, e no dia seguinte todo mundo xinga ela. Agora no Brasil não, aparece aqui o seu Drauzio Varela dizendo coisas desse tipo aqui, e todo mundo diz, não, ele é um doutor médico, ele não pode contestar o que ele está falando. Ah, vai pra merda, porra! Ele não há mais paciência para isto. Agora, enquanto isso aqui, saiu aqui no Correio Brasiliense um artigo chamado Ameaça à Soberania. Quer dizer, o movimento bolivariano do seu
Hugo Chávez, já penetrou no Brasil, já começou a mandar, cagar regra, etc. E ninguém faz nada. Ninguém faz nada porque você não tem meios mais de reagir. Tá certo? Agora, a mídia o que faz? A mídia protege essa gente. Isso aqui sai num jornalzinho, mas você não tem uma discussão de nível nacional. Se quiser discutir uma coisa dessa na Globo, é possível? Não, é impossível. Então, a mídia protege toda essa gente e esse pessoal da esquerda ainda faz protesto contra a mídia, dizendo que a mídia é de direita. Ou seja, você coloca toda a injeção de esquerdismo possível na mídia e daí você reclama que a mídia é de direita. O que quer dizer isso? Que ela não é ainda tão esquerdista quanto você quer. Então, você cria um esquerdismo, um movimento esquerdista aqui, e você já cria outro para dizer que ele não é tão esquerdista quanto deveria. E assim você cria um monopólio total, você cria a hegemonia total das ideias em circulação. É isso que tem acontecido no Brasil. Então, olha, se eu disse algum palavrão imerecido, então eu peço desculpa. Agora, eu acho que foram todos merecidos. Se houve algum imerecido, me desculpe. Quanto aos demais, vamos tomar no cu. Até a semana que vem.